Hora de conversar com o Ângelo Nascimento, direto de Brasília. O que acontece na capital federal nesta terça-feira, última terça-feira do ano, não, última terça-feira antes do Natal, Ângelo. Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia para você, para Ellen, para todo mundo que está acompanhando a gente, né? Expectativa de sessão, pelo menos lá na Câmara dos Deputados, né? Começa a partir das 11 horas da manhã. Estamos falando de 13 itens que estão na pauta, né? E o último a ser analisado, a expectativa é de que seja, então, a PEC que trata de repasses aí de tributos, né? Para estados e municípios. Uma outra questão também, já em relação ao Senado Federal, só a partir do próximo ano mesmo, pelo menos é essa expectativa, já seria uma análise lá em fevereiro daquele convênio COVAX Facility, né, que seria então para inserir aí o Brasil, para facilitar então na compra de vacinas globais aí contra a Covid-19. Era uma promessa, né, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de intensificar, pelo menos nessa última semana de trabalho lá no Legislativo, mais pautas e também mais votações, só para a gente falar que o pessoal já está um pé aí, então, em relação ao recesso parlamentar. Tinha uma articulação por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Megali e Ellen, justamente para tentar cancelar esse recesso parlamentar, mas ele ficou refém de dois pontos e de duas figuras importantes nessa discussão. A gente está falando do governo federal, segundo ele não teve a contrapartida, e nem até mesmo do presidente do Congresso e também do Senado, Davi Alcolumbre. E com isso a gente tem uma paralisia gerada por conta dessa questão. Reformas importantes, como tributária e administrativa, ficam paradas, porque tinha uma outra ideia também apresentada por Rodrigo Maia, que era pelo menos iniciar a votação de parte da reforma tributária. Claro que se tivesse efetivado esse cancelamento do recesso parlamentar, a unificação daqueles impostos, né, o PIS e a COFINS, mas isso também não foi possível justamente por falta de acordo. Se fala o seguinte, a reforma tributária até consegue se encaminhar, andar, sem tanto essa proposição, ou seja, uma atitude, uma articulação maior por parte do governo federal, ou seja, o legislativo pode assumir o protagonismo, assim como no caso, então, da reforma da Previdência. Já no caso da reforma administrativa, se necessário, então, o governo aí articular mais do que da reforma tributária. Uma outra questão também que está acontecendo por aqui é a articulação em torno, então, das eleições, né? Foco maior agora justamente para a presidência da Câmara dos Deputados, né? Rodrigo Maia prometeu que amanhã, então, já deve anunciar o candidato do bloco. A gente tem Aguinaldo Ribeiro e também até mesmo Baleia Rossi como os francos candidatos aí, a serem um deles, né? A assumirem, então, esse posto de candidato para suceder, então, Rodrigo Maia lá na presidência da Câmara dos Deputados. Ele que conseguiu um apoio muito grande, a gente está falando de pelo menos 11 partidos que já se alinharam aí a Rodrigo Maia, ou seja, um bloco bastante consistente, já se fala em pelo menos 269 votos, sendo necessários, então, 257, mas, claro, uma vez que todos os 513 deputados participarem da sessão. Estamos falando da votação que vai acontecer ainda lá em fevereiro, mas a articulação a todo vapor. Aí também a esquerda agora está tentando sugerir um nome que seria, então, fugindo da ala conservadora, né, que no caso defende mais, então, Baleia Rossi e próprio Aguinaldo Ribeiro. E lá no Senado Federal tudo indica que Rodrigo Pacheco, que era, então, que poderia ser o candidato aí a ser apoiado pelo governo federal, já passou a perder força, então a articulação lá já é em torno de outro nome, já tem definido pelo menos na presidência lá, para a presidência da Câmara, Arthur Lira, que seria o candidato do Palácio do Planalto. Megali. Muito bem, então o Ângelo continua acompanhando essas articulações, teremos novidades nesta semana. Ângelo, um abraço para você, bom trabalho. Para vocês aí também, abraço.